Aleluia. Eu declaro uma noite de rompimento. Eu declaro uma noite onde os olhos espirituais serão abertos. E nós vamos entender com tanta clareza o plano de Deus específico para a nossa vida. Que toda resistência na mente cairá por terra nessa noite no nome de Jesus. E eu vou entender com clareza que eu não fui criada para qualquer coisa ou de qualquer jeito. Eu não sou acidente, mas eu fui projetada antes de todas as coisas para ser parecida com o meu Pai. Eu declaro uma noite de uma liberdade no Espírito, onde a palavra vai chegar ao seu coração como uma flecha, atingindo o alvo. Eu quero te dizer, existe um banquete nesta noite, porque é isso que a palavra é para nós. Existe um banquete onde o que você precisa está disponível, porque Jesus já providenciou para você. Se você tem uma aliança com Ele, tudo que é dele é seu. Consequentemente, tudo que é nosso é dele. É uma escolha que fazemos todos os dias: segui-lo, ouvi-lo, agradá-lo, fazer da maneira dele, porque os planos dele já são abençoados. É conhecendo ele que eu vou conhecer os planos que ele tem para mim, porque existe um plano geral que é para todo filho, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas existe planos específicos para cada um de nós. Por isso nós somos diferentes uns dos outros. E nós precisamos conhecer esse plano específico. E isso só se dá pela comunhão, por conhecer quem Ele é. Porque o seu Espírito que habita em nós, Ele nos revela todas as coisas que está lá no coração do Pai. E Ele traz à luz, ao nosso entendimento, o projeto que Deus tem para nós, o propósito para o qual eu e você nascemos. Nós não estamos aqui para viver uma religião. Nós não estamos aqui para ter um comportamento de orar, cantar, levantar as mãos e voltar a viver a vida do mesmo jeito. Não, não foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou. Foi para eu e você viver uma vida real em Deus, onde nós podemos manifestar na terra tudo o que há no céu. O céu é um ambiente de abundância constante, não tem falta de nada, porque Deus governa lá, com toda a sua majestade. Aleluia. E os anjos, serafins e querubins, todos eles cumprem o propósito para o qual eles foram criados. E a palavra diz que eles estão diante do Senhor todos os dias, adorando, reconhecendo a majestade, a bondade, a fidelidade. Deus é perfeito em tudo que faz, não há falha nele, não há erro. E você quer manifestar os céus na terra, na sua casa, na sua vida, você precisa ter Jesus como Senhor da sua vida. Não existe outro caminho. Aleluia. Aleluia. Eu estava meditando sobre a forma pelo qual nós fomos criados. A palavra de Deus diz que Deus decidiu, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele disse: façamos o homem, façamos a raça humana, a nossa imagem e a nossa semelhança, e dominem eles sobre toda a terra, sobre os animais. Ele começa a declarar que esse adorador, esse novo ser que Ele estava criando para governar sobre a terra, seria a imagem e semelhança dele, se pareceria com ele. Estão entendendo?
uma cópia fiel. E assim como Ele governa no céu, o homem vivendo a vida inspirado nele, em comunhão com Ele, se relacionando com Ele, conhecendo através desse relacionamento o propósito, o homem governaria a terra. Porque nós vemos no livro de Gênesis, Deus criando e colocando todas as coisas no lugar, não é assim? Onde havia trevas, o que Deus disse? O que foi que Ele disse? E o que foi que houve? Então, onde havia trevas, Deus disse: haja luz. Sabe que muitas vezes eu e você possa se encontrar em quadros ou situações na nossa vida que estão em trevas. Situações que têm nos paralisado, nos intimidado. E nós estamos tentando romper e sair e não conseguimos. Mas eu quero te dizer, a palavra é mais do que suficiente nesta noite para lhe trazer luz e clareza, para você entender que não é na sua força, mas é nele. É com a palavra dele que luz chega, entendimento chega, instrução chega, e você vai se levantar com a autoridade de Cristo para mudar esse quadro. Não aceita uma desordem na sua vida, seja em qual área for, como algo normal, porque tudo que estava em desordem, Deus colocou em ordem com a sua palavra. E não pode ser diferente comigo e com você, que fomos criados à imagem e semelhança dele. Eu não sei se você já parou para estar observando a natureza, vendo documentários sobre a vida animal, observando documentários sobre o universo, e você começa a ter um vislumbre. Que Deus é esse? Que Deus tão grande é esse? Que tudo que Ele criou permanece sustentado por sua palavra. Que Deus tão grande, poderoso, tão completo em si mesmo, autoexistente. Autoexistente. Um Deus que criou todas as coisas com um propósito, todas as coisas para funcionar. Mas sabe, mesmo Ele sendo tão grande, tão poderoso, não tendo falta de nada, Ele decidiu, foi uma escolha dele, criar eu e você, a imagem e semelhança dele, para governar sobre as obras das mãos dele. É muita honra. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para cooperar com Ele, para que a vontade dEle se manifeste, a começar na nossa vida, consequentemente na terra. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, nos criou para fazer coisas grandes. Porque nós viemos dEle, fomos capacitados por Ele. Mas hoje eu quero falar algo que é extremamente importante na nossa vida, que quando eu e você fomos criados, nós fomos chamados para sermos adoradores. Diga: eu fui criado, eu fui chamado para ser um adorador. E você sabe que a adoração é o reconhecimento que você tem todos os dias, em todos os momentos da sua vida, que tudo o que você é, que você tem e o que você vai alcançar, vem dele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, foi Ele quem decidiu lhe escolher para ser como Ele. Foi Ele que decidiu lhe criar para que você domine e não seja dominado. Foi Ele que decidiu criar um ser como Ele, com habilidade e capacidade para fazer escolhas, para decidir, para criar grandes projetos. Tudo isso vem dele. E na adoração, nós nos tornamos semelhantes
aquele a quem adoramos. Olha como a adoração é vital, entender esse chamado e viver ele na nossa vida todos os dias. Diga comigo, a adoração gera semelhança. Então, o irmão, o escritor E.W. Kenyon, ele diz assim: Deus criou a terra para servir o homem. Diga, Deus criou a terra para servir o homem. Estou entendendo? Deus criou todas as coisas para nos servir. Mas quando Ele nos criou para servi-lo. Nós não podemos mudar essa ordem das coisas. Não se adora as coisas. Não se adora a natureza. Não se adora animais. Não se adora riquezas. Não se adora dinheiro. Se adora a Deus. Essas coisas que são boas têm o seu lugar, mas tudo que Deus criou que é bom foi para nos servir. Amém? Agora eu e você não estamos aqui para servir a essas coisas. Nós estamos aqui para servir a Deus com tudo que Ele tem nos dado. Aleluia! Aleluia! E quando esses valores são invertidos, traz dano, causa destruição. Quantos de nós já ouvimos falar ou conhecemos de alguma maneira vida de pessoas que nasceram tão talentosos, com tanta habilidade para cantar, né? E muitas vezes eles iam muito além da música, eles eram tão criativos, que logo no mundo, quando eles são reconhecidos, quando a fama chega, quando a glória desse mundo se apresenta diante deles, por causa da habilidade, da capacidade deles fazerem coisas que chamam a atenção, aquilo que poderia ser uma bênção, que quando eles foram criados, Deus colocou neles dons e talentos, acaba destruindo a vida deles. Sabe por quê? Porque eles recebem a adoração, e o ser humano não tem estrutura para ser adorado. O ser humano, quando ele começa a receber a adoração, que a fama traz, daquilo que ele produz, ele começa a ser desfigurado. Porque ele muda o propósito. Ele foi criado para adorar e reconhecer que tudo que ele tem vem de Deus, e é para Deus que deve ser dado. Quando ele muda isso, aí ele cai no engano do diabo. Porque Deus criou todas as coisas perfeitas, Deus criou todas as coisas para cumprir um propósito, Deus criou tudo para estar em perfeita harmonia. Você já olhou como é que o corpo humano funciona? Cada membro fazendo o seu papel. E muitas vezes nós sofremos danos, porque a gente deixou de ter conhecimento, como é que o nosso corpo funciona, e a gente deixa de cuidar dele. E muitas vezes aquilo que a gente acha tão normal, que é viver, que é respirar, tudo aquilo que a gente decide, fazer, a gente vai na força, na sabedoria, e a gente consegue, e a gente olha para aquilo que a gente cria, aquilo que a gente faz, a gente fica tão feliz com a habilidade, a capacidade do Senhor em nós para criar coisas novas, não é? Que muitas vezes a gente desconhece que nós temos órgãos, que nós temos um corpo, que ele funciona, que ele tem limites, que ele está ligado a leis naturais. Quando Deus criou, colocou tudo no lugar, tudo era novo, não é assim? Tudo para funcionar. Mas se a gente não tiver conhecimento como o nosso corpo funciona, muitas vezes nós vamos trazer dano para ele, porque a gente se excedeu em alguma área. Tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que sai do equilíbrio traz dano, uma hora a conta chega. Não é assim? Pessoas que fazem do seu trabalho um senhor, ela se torna escrava do seu trabalho, e uma hora a conta vai chegar, porque o seu corpo não vai dar conta de viver só trabalhando.
E aquilo que ela viveu a vida toda trabalhando, vai embora e vai deixar tudo aí para outros desfrutarem. Então, como é importante a gente conhecer a Deus, que é a fonte de toda a sabedoria e de todo conhecimento, para que a gente saiba viver uma vida com sabedoria, com equilíbrio. Estão entendendo? Porque tudo tem o seu lugar na nossa vida. Tem o lugar para o trabalho, tem o lugar para o descanso, amém? Mas sempre reconhecendo que Deus criou todas as coisas de forma perfeita, mas eu e você somos responsáveis para fazer a manutenção, para cuidar daquilo que Ele criou tão perfeito, a começar em nós, da nossa vida. E eu vi o Juliano Som, que é pastor, né? Pastor Juliano Som, ele é cantor, muito conhecido como cantor, e ele falando, né, da conversão dele, e ele dizendo: você já observou que todo ser humano, quando ele começa a provar da glória e da fama, ele começa a se destruir, e eles vão embora cedo, porque a pressão é tão grande, que eles começam a procurar nas drogas, nos remédios e em tantas outras coisas, para manter eles ativos, cheios de energia, para eles dar conta, e eles acabam destruindo o próprio corpo. E aquele dom e talento que era para ser usado para o louvor e a glória de Deus, acaba destruindo a vida deles, porque eles receberam a glória que só pertence a Deus, porque eles não cumpriram o propósito. E isso é muito sério, queridos, e está diante de nós. Diga: Deus me criou para o adorar. Então, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz que à tardezinha, nem vou ler lá agora, que ao entardecer, sabe, o homem, quando foi criado por Deus, ele tinha tudo em abundância, nada faltando, nada quebrado, porque até então ele estava cumprindo o propósito para o qual Deus o criara. Ele havia relacionamento, havia intimidade, havia uma comunhão plena com Deus. Mas no momento em que o homem ou a mulher se deixou ser enganar por uma sugestão ou proposta diferente que a de Deus, dizendo para ela: o que foi que Deus disse? Que você não podia comer de nenhuma árvore, nenhum fruto das árvores que estão, nenhum dos frutos das árvores que estão no jardim. É interessante que as propostas chegam de forma sutil, parece até que os pensamentos são seus, se não estiver atento. E a Eva para essa sugestão, para dar ouvido e meditar. E ela disse: não foi assim que Deus disse. Deus disse que eu não devia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e nem tocar. Todo aquele que para conversar com o diabo, ele vai ser influenciado pelo espírito errado, e ele vai acrescentar à palavra de Deus o que ele não diz. E Eva começou a ser influenciada pelo espírito errado, que na verdade o que ele queria era tirar do homem o que Deus o tinha criado para ser, imagem e semelhança dele. Satanás, que é ladrão, é o pai da mentira, ele aproveitou uma oportunidade para influenciar Eva com a ideia errada acerca de Deus. Na verdade, quando Deus criou o ser humano, foi Deus que quis criá-los à sua imagem e semelhança. Foi ideia de Deus, foi um projeto de Deus. Estão entendendo? Nem foi o homem nem a mulher que pediram, eles nasceram. Eles foram criados por Deus com esse propósito. Deus não decidiu criar mais um animal.
Deus decidiu criar um ser como ele, a coroa da criação para governar sobre a terra. Mas Satanás, que não estava nada satisfeito com isso, porque quando ele foi criado para uma posição de honra nos céus. Mas ele decidiu a criar um trono para ele, e não mais se sujeitar ou adorar a Deus. Ele queria o louvor e a adoração para ele, e por isso ele foi afastado de Deus e foi lançado dos céus à terra. A palavra fala sobre isso. E aquele mesmo sentimento de soberba, de orgulho, de arrogância, de não entender o propósito para o qual ele tinha nascido, por ele tentar e querer ser igual a Deus, ele foi expulso da presença de Deus. E ele vai e tenta tirar da posição que Deus tinha criado o homem e a mulher. E ele conseguiu enganar Eva, consequentemente Adão, para que eles deixassem de dar ouvido a Deus, deixassem de lado o plano de Deus e agora desse ouvido e se colocasse agora como servos daquele a quem eles obedeceu, que foi o diabo. E a gente vê no capítulo 3, mais na frente, a Bíblia diz que o Senhor estava passeando no jardim ao entardecer, como de costume ele fazia. Não sei se você já parou para pensar nisso. O Senhor vinha conversar com eles todos os dias, não havia barreiras, não havia impedimentos, eles eram puros, eles desconheciam todo o mal, e de repente o Senhor chega e não encontra mais Adão e Eva, porque Ele chama por eles, e eles se escondem, porque no momento que eles provaram daquele fruto que não era para provar, a vida de Deus, a inspiração de Deus, a capacidade de Deus que estava neles, para fazer o que eles tinham sido criados para fazer, eles perderam, eles ficaram insensíveis, e eles abriram os olhos para o que era mal, e eles olharam para eles agora com outro olhar, não mais o olhar de Deus, e eles viram que eles estavam nus, e a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder, e tiveram medo do Criador. Mas eles faziam parte daquela família, eles estavam o tempo todo juntos ali, mas por causa da desobediência do pecado, eles deixaram de cumprir o propósito como adoradores de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus chega para lá, Deus chega lá no jardim e chama Adão. E mais na frente, Adão diz: eu estava nu e me escondi. E Deus disse: você comeu do fruto que eu disse para não comer. E ele foi e declarou que sim. A mulher que você me deu do fruto. Não foi eu que comi não, foi a mulher. E o Senhor disse: olha, Adão, tipo assim, você é o responsável da sua casa, é você o líder, é você o cabeça, foi com você que eu trouxe as instruções, e por sua causa a terra será maldita, porque a partir daí o homem abriu uma porta para toda sorte de maldição e de mal sobre o mundo, e aquele relacionamento que era pleno entre Deus e os homens, ele foi prejudicado, ele foi interrompido. O que era que sustentava Adão e Eva de forma plena, onde eles desconheciam doenças, onde eles desconheciam a falta? Diga, o relacionamento com Deus, a palavra de Deus. Você lembra quando Jesus disse para o diabo, quando ele foi tentado: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus não estava lá o tempo todo dando instruções, alimentando eles, fortalecendo eles com a palavra, trazendo entendimento para eles, mas no momento que houve esse rompimento, que o homem deixou de dar ouvido ao seu Criador, para dar ouvido ao enganador, o homem perdeu esse relacionamento, ele perdeu essa comunhão. Então ele deixou
de ser inspirado e influenciado pela presença de Deus. E o homem agora, tudo que era bom nele passou a ser pervertido por causa da influência do diabo na vida dele. Porque sem Deus, sem a habilidade, a capacidade de Deus, o homem não podia mais cumprir o propósito para o qual ele tinha nascido. Antes da queda, ele revelava o seu Criador em tudo que ele fazia, em todo o potencial que ele tinha. E depois da queda, ele usou essa sabedoria, essa inteligência, só que para o mal, porque ele estava debaixo da influência de um reino, o reino das trevas, o qual o diabo era senhor. Estão entendendo? Lá em Salmos 115, vamos ler lá. Então a adoração aí, ela foi pervertida. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 115. Eu vou ler na versão NVT. Obrigado, Pai, por sua palavra. Versículo 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda glória, por teu amor e por tua fidelidade. Ele já está aqui declarando, o salmista, que a glória não é para nós. Não somos nós que devemos receber glória nenhuma, porque tudo que temos vem de quem? De Deus. Então só Ele é digno de ser adorado na nossa vida. E Ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações dizem: onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Aí ele diz: seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro formados por mãos humanas. O ser humano, ele nasceu com essa necessidade de adorar, porque ele veio de Deus. Então a vida dele, inspirada em Deus, já manifestava essa aliança da adoração. Tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele pensava, as obras das suas mãos, todo o projeto, porque ele estava debaixo da inspiração de Deus, e ele recebia essa inspiração por estar cumprindo o propósito para o qual Deus o criou. Revelava Deus na vida dele. Estão entendendo? Mas depois da queda, o ser humano começou a procurar deuses para si. Deixou de reconhecer o verdadeiro Deus, aquele que criou todas as coisas, e ele começou a criar deuses para eles adorarem. E eles pegavam animais, formas de animais, ou muitas vezes até homens mesmo, por algum motivo, e eles santificavam, eles começavam a adorar. E eles criavam de madeira, eles mesmos formavam os seus deuses para adorar. E aqui ele está dizendo: seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Eles têm boca, mas não ídolos feitos por homens. Olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Em outras versões diz: tornam-se semelhantes a eles. Tamanha é a influência da adoração na vida do homem. Se ele deixa de adorar ao Deus, ao único Deus digno de ser adorado, aquele que criou os céus, a terra, o mar, o universo, tudo que existe, nos criou. Se ele deixa de dar o louvor e a glória por reconhecer que foi ele
que é Ele, o único digno de louvor, e começa a criar deuses para si, para adorar, a influência, aquele Deus que nada pode fazer por ele, vai travar a vida dele, porque ele vai começar a viver segundo o Deus que ele adora. Ele não vai conseguir enxergar com clareza as coisas. Ele não vai entender a verdade que liberta eles. Estão entendendo? Eles não vão conseguir avançar na vida para aquilo que é bom. Os seus pés caminham para a morte, por estarem distante do Deus verdadeiro, que é a fonte de toda a vida, o autor da vida. Fora da influência do autor da vida só há morte. E aqui diz: aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. No versículo 11 diz: todos vocês que temem o Senhor. Quem é que teme o Senhor aqui? Sabe o que é temer ao Senhor? É reconhecer, é considerar o que Ele diz como verdade, para colocar em prática na sua vida, é construir a sua vida sobre o que Ele diz, sobre a sua palavra. Aqui diz: vós, todos os que temem o Senhor, confiem nele, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor é salvo. Todos aqueles que o procuram vão encontrar, porque Ele é aquele que abriu a porta da salvação através de Jesus, para eu e você ter o direito de escolher a quem nós vamos seguir, a quem nós vamos adorar, que caminho você vai escolher, porque você acha que a sua vida se resume aqui na terra? Não, nós somos seres eternos, nós não nascemos para morrer. A morte física, ela é um resultado do salário do pecado. Porque o homem pecou, ele morreu. Lembra o que Deus disse quando Ele criou o homem? Se você comer do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Mas o homem desconhecia a morte, não existia. Ele não foi criado para morrer, ele foi criado para ser eterno, assim como Deus. Mas por ele não dar ouvido a uma advertência de Deus, aqui fica um ponto crucial para a nossa vida. Preste atenção no que está escrito a seu respeito, porque os princípios de Deus é para fazer eu e você manifestar e desfrutar da vida de Deus em todas as áreas. Mas fora dos princípios dele só há destruição e morte. Não vale a pena sair dos princípios dele, não considerar o que ele diz. E porque o homem não considerou, ele levou toda a humanidade a experimentar da morte, que é a morte física, a separação do corpo do espírito. Mas o homem, ele continua sendo um ser espiritual. E onde ele vai passar a eternidade é uma escolha que ele faz aqui em vida. A quem ele vai servir, a quem ele vai adorar, a quem ele vai dar ouvido, a quem ele vai prestar conta, a quem ele vai prestar o seu culto. É uma escolha que fazemos em vida, porque ela ecoará por toda a eternidade, uma vez que nós reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida, aquele que pagou o preço pela nossa redenção, para que essa separação que houve entre Deus e o homem por causa do pecado fosse resolvida nele. É por isso que Ele é o único caminho que leva a Deus. Então, uma vez que a gente entrega a nossa vida a Ele e confessa a Ele como o Senhor, nós somos salvos. Nós nascemos de novo. E a gente começa a viver a eternidade a partir do momento que a gente nasce de novo. Sabe por quê? Porque hoje nem a morte física é capaz de nos separar do nosso Criador. Porque nós já começamos a desfrutar da vida aqui com Ele, para passar a eternidade com Ele. Então Satanás, ele sempre procurou roubar do homem a imagem e semelhança que ele tinha sido criado por Deus. E quando o homem deixa de adorar a Deus para adorar qualquer outra coisa,
ele está se desfigurando, ele está perdendo a essência de Deus nele, a imagem e semelhança de Deus. E ele começa a praticar coisas que ele não foi criado para praticar. E como a gente sabe disso? Pelos frutos. Você vê que aquele que está em Cristo, ele vai produzir os frutos que Cristo produzia. Nós fomos abençoados para quê? Para abençoar. E a bênção maior em nossas vidas é ter a presença de Deus, é ter Jesus como Senhor da nossa vida. A gente vai ter clareza. Um dia desse eu ouvi um testemunho de um irmão aqui da igreja, e ele estava maravilhado diante do conhecimento de Deus, que estava salvando a vida dele e da sua família. E nós estávamos conversando, e ele me contando como foi que ele chegou aqui. Porque eles já nos conheciam desde a chácara, quando a gente começou. E passamos um tempo sem se ver, uns anos sem se ver. E depois eles estavam casados, já tinham família, já tinham uma filhinha. E eles começaram a ouvir uma palavra diferente, e eles começaram a ficar incomodados. E eles foram falar com Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E quando eles oraram e foram: Pai, nos mostra qual é a igreja que nós devemos congregar, porque o Senhor tem um lugar certo para nós. E eles oraram e confiaram no Senhor. E a esposa dele, eles ainda um dia vão contar esse testemunho aqui. Nesse sonho, ela me viu e viu meu marido ministrando a palavra para eles. E interessante é que elas viram até o Sebastião. Sebastião nem sabe disso. E elas nem conheciam o Sebastião. Eles nem conheciam, né? E eles disseram que naquele mesmo momento veio a nota: é para a gente se congregar na Ceilândia com o pastor Johnson. É lá que o Senhor nos quer. E quando eles vieram nos visitar, que conversaram com a gente, ai, que bênção, né? Fazia tempo que tinha visto eles. E a gente até falou: vocês sabem que perto de vocês tem uma igreja, né? Verbo da Vida. Sabemos, e já fomos lá. Mas o Senhor falou ao nosso coração que é para nós estarmos aqui. Convicção, obediência. Filho de Deus não anda por vantagem, ele anda segundo as instruções de Deus, porque é nas instruções que está um milagre que eu e você precisamos. É nas instruções que está a resposta que nós precisamos. E eles estavam falando de livramentos, de situações que vieram contra eles, e eles discerniram por conta da palavra que eles têm recebido. Meu Deus, não tem preço. Porque é a palavra de Deus que nos salva. Satanás, ele enganou Eva e o homem, tentando roubar deles. E por um tempo ele conseguiu, trazendo destruição para a própria família de Adão e Eva. A gente vê relacionamento distorcido, o irmão matando outro irmão, e a tragédia começou. Não foi assim? Deus estava fora disso. A morte chegou, a confusão, a destruição, a inimizade. Mas glória a Deus, porque Jesus mudou tudo isso. Amém? Mas é tão sério essa questão da adoração, que Satanás, ele perdeu a sua posição de adoração por não reconhecer a posição que Deus tinha criado para ele, e queria ser igual a Deus. Depois ele foi e tirou o ser humano da posição que Deus tinha criado, e não contente com isso, ainda foi tentar Jesus, para que Jesus não cumprisse a missão dele aqui na terra, para nos salvar. Lembra lá no deserto, na tentação? Oh, aleluia. Mas sabe, queridos, Jesus, mesmo estando aqui como homem, Jesus se relacionava com o Pai. Jesus tinha intimidade com o Pai. Amém? Jesus conhecia o Pai. Jesus sabia o propósito para o qual ele tinha nascido e vindo ao mundo, para nos salvar. E o interessante é que antes dele assumir o seu ministério como homem, ele foi batizado por João Batista. E a palavra de Deus diz que lá no Rio Jordão, quando ele foi batizado, houve a manifestação, o Espírito Santo veio sobre ele, ungindo em forma de pomba. Vocês já leram, ouvido falar sobre isso? E ele ouviu uma voz. Você vai ver a manifestação da Trindade aí, o Filho, para cumprir o propósito de salvar o homem,
O Espírito Santo vindo sobre ele para ungí-lo para esse chamado. E o Pai falando: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E em seguida, o Espírito conduz Jesus, guia Jesus. Jesus vai para o deserto. E lá no deserto ele passa 40 dias se consagrando em jejum e oração. Antes de começar, de fato, o seu chamado, a sua missão. E lá no deserto, depois dos 40 dias aí de fome, de jejum e oração, Satanás se apresenta para ele para tentá-lo. Ele começa tentando na área da comida, não conseguiu. E mais na frente você vai ver Satanás levando Jesus a um lugar alto, onde ele podia ver os reinos e a glória do mundo. E Satanás disse: olha, está vendo tudo isso no mundo? Essa glória, esse reino, tudo isso eu te dou, porque é meu, pertence a mim, porque me foi entregue. Se tão somente, sabe o que é que você precisa para você receber toda a glória, as riquezas e os reinos desse mundo? Tudo é teu, você só precisa se prostrar, me adorar. Olha o que é que ele busca. O quê? Algo que é só para Deus. E quando o homem deixa de reconhecer a adoração que é só para Deus, para viver uma vida influenciada pelo Espírito dele, ele sai do caminho da vida para o caminho da morte. E o diabo tentou isso com Jesus, para interferir no ministério de Jesus. Mas Jesus era alguém cheio da palavra. Diga: eu sou filho de Deus, eu sou guiado pelo Espírito de Deus, e eu preciso estar cheio da palavra. Porque é com a palavra que você vence as tentações. É com a palavra que você vence qualquer situação. Porque o que Jesus respondeu para ele: para trás de mim, Satanás, está escrito. E ele declarou que estava escrito em Deuteronômio. Ou seja, Jesus era alguém que conhecia a vontade do Pai por aquilo que estava escrito a respeito dele. Eu e você, nós temos conhecido a vontade do Pai por meditar na sua palavra e conhecê-lo e ter a nossa vida de intimidade e relacionamento com Ele, ou só a gente só ouve a palavra quando vem para um culto como esse? Porque a convicção de Jesus da identidade, dele ser filho de Deus, era tão grande que ele disse: Satanás, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Olha a ordem aí. Primeiro é o quê? Adoração a quem é Deus. É inegociável. Nada pode ocupar o lugar dele. Você sabe que ídolos não é só aquele que os homens fazem para vender e outros vão adorar. Um filho pode ser um ídolo. Um casamento pode ser um ídolo. Um marido ou a mulher. O celular pode ser um ídolo que está roubando o melhor que você tem para desfrutar da vida, por não saber usá-lo. Sabe o que é você estar no culto como esse, onde a palavra que é viva está sendo ministrada, e a pessoa está lá distraída, olhando as notícias do celular, sendo roubada. Roubado, o seu futuro está sendo roubado. A sabedoria para tomar as decisões e fazer as escolhas certas na vida estão sendo roubadas diante de você. Por quê? Você está deixando de reconhecer a palavra como a autoridade maior, que é digna de toda a aceitação e adoração. Existem vários tipos de ídolos. Nós precisamos nos examinar e ver se Jesus e a sua palavra têm sido a prioridade na nossa vida. Porque se tem sido, nós vamos ter prazer em obedecer e cumprir. Então Jesus disse: olha, Satanás, ao Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. Somente a Ele. Somente ao Senhor adorarás. E só a Ele servirás. Primeiro é a adoração. Primeiro é conhecer através do relacionamento. Primeiro é ter intimidade, conhecer o seu Pai. Aí sim você vai servi-lo. Tem pessoas que trocam, elas querem servir a Deus sem conhecer. Essa ordem traz dano. Você precisa conhecer a quem você serve. Amém? Nós precisamos conhecer a quem nós estamos servindo. E, queridos, vocês já observaram
que eu estou encerrando. Satanás não mudou as táticas dele. Até hoje ele tem tentado roubar a identidade dos filhos de Deus, criado à sua imagem e semelhança, para manifestar o Pai em tudo que faz. Porque se ele começa a roubar a identidade, ele começa a roubar o futuro dessa pessoa. E hoje até com as crianças está acontecendo isso. Crianças estão sendo bombardeadas por doutrinas demoníacas, que elas não são quem elas nasceram para ser, que elas podem ser o que elas quiserem, até um animal elas podem ser, não tem problema nenhum, tirando o Criador, como se Deus não soubesse o que fizesse. Mas tudo que Deus criou é perfeito e é para cumprir o propósito, e nós não podemos viver uma vida longe de Deus, de intimidade, de relacionamento, longe da palavra. Nós precisamos dar a Ele o nosso culto e servir somente a Ele, amém? E assim nós não seremos enganados. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus disse que o primeiro e o maior de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Tudo o que você fizer, Deus precisa ser participante da sua vida. Um dia desse, a Josi mandou um vídeo contando o seu testemunho, passando quadros de morte dentro de um hospital. Fez transplante, mesmo na época da Covid. E no quarto que ela estava, por ela entender quem estava com ela e adorar ao Senhor, mesmo diante daquele quadro de impossibilidade, sabe, ela mandava vídeos para mim e meu esposo, ouvindo louvores, declarando a palavra e dançando com aquela, como é o nome daquele negócio que bota soro? Aquele suporte de soro, né? Ela dançando. Esta é minha vitória, minha fé que... Ou seja, a circunstância estava ali, dizendo: você vai morrer. E sabe o que aconteceu? Ela recebeu uns dias para vir, que ela estava em Recife, para ela vir para estar com a família dela, isso em pleno Covid. E ela veio visitar a família para depois ter que voltar para lá. Ela recebeu uma autorização para vir ver a família, cheia de recomendações médicas. Mas nesse caminho dela vir, as pessoas que estavam no quarto que ela estava, todas elas morreram. E ela foi a que foi preservada em vida. Porque quem preservou ela? A palavra. E ela está aqui. Josenilde, por favor, fique em pé. O seu esposo aí. Deus é um Deus de milagres. Quanto tempo faz que você fez a cirurgia? E você hoje está trabalhando, vivendo uma vida normal. Deus é Deus. Deus é o Deus de milagres, amém? Obrigada, vamos dar uma salva de palmas para eles, queridos. Você fez transplante, não foi, de medula? Não foi isso? Obrigada, querida. O Senhor guardou a vida dela, lá no Recife. O Senhor guardou a vida do esposo dela. Ele saiu do emprego que tinha aqui para cuidar dela. E eles passaram meses, não foi assim? 6 meses em tratamento lá no Recife. Deixa eu te falar, nada é mais precioso do que a palavra. Não tem dinheiro que pague. Você está hoje aqui, mas não sabe o seu amanhã. Se aquilo que você tem como mais precioso for tirado de você, você tem a palavra para te sustentar, para te guardar, para te livrar, para te salvar. Porque adorar a Deus é reconhecer o que Ele diz e praticar. Adorar a Deus é entender que Ele é a verdade, independente daquilo que eu vejo ou sinto. Porque é isso que vai me salvar. Amém?